Amém? Servo do Evangelho. Então eu te convido a ler, eu vou ler um versículo sozinho, te convido a ler o versículo seguinte comigo. Diz o texto: por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Lê comigo bem forte. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, vamos lá? E se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder eu fui colocado como servo do Evangelho. Amém? Diga comigo: servo do Evangelho. Leia o 8 bem forte. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo, e também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados, e isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Forte? Por estarmos, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Fala para o teu irmão, antes de você orar comigo, diga para ele: não desanime, meu irmão. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, com alegria, com gratidão, nós consagramos esse momento onde vamos estudar a Tua Palavra, pedindo humildemente que a Tua graça nos dê sabedoria para compreendê-la, de tal forma que ela penetre no meu coração, em cada coração aqui, trazendo vida, salvação, cura e libertação, ó Pai. Que a verdade que liberta alcance aqui mentes e corações, e não apenas aqui também, ó Pai, mas que alcance aqueles que estão acompanhando essa transmissão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar por um momento. Glória a Deus. Servo do Evangelho. Nós estamos estudando já há algum tempo essa carta que Paulo escreveu aos irmãos que viviam na cidade de Éfeso, uma grande e importante cidade que se tornou um ponto muito importante do cristianismo. Nós vemos a narrativa sobre esse contexto lá em Atos dos Apóstolos. Vemos também no livro do Apocalipse uma carta dirigida a mando do Senhor Jesus Cristo para a igreja em Éfeso. E aqui nessa epístola que Paulo está escrevendo, estamos acompanhando já, passamos pelo capítulo 1, capítulo 2, aqui no capítulo 3 ele inicia falando sobre o cuidado dele para praticar algo, para obedecer o chamado e o propósito do Senhor para a sua vida. Ele começa dizendo que ele ora a Deus, ele diz: por essa razão eu oro a Deus. Qual razão? Quando nós lemos o capítulo 2, nós vimos que pela graça e misericórdia do Senhor, nós que cremos em Cristo, não somos mais gentios, não existem mais gentios, ou seja, não existem mais judeus e não judeus. Agora em Cristo Jesus existe um povo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja que é um edifício, comparado a um edifício, melhor dizendo, a igreja que é comparada ao corpo de Cristo, formada das mais diversas partes, das mais diversas maneiras. Então, por essa razão, por causa dessa graça, essa mensagem que ele trouxe no capítulo anterior, eu oro a Deus
E ele revela aqui que ele estava preso quando ele escreveu essa epístola. E você percebe que o fato de Paulo estar preso não é um problema para ele, amém? Sabe, amados, que nós vemos problemas onde não existem. E muitas vezes paramos por conta de vermos problemas onde eles não existem. E muitas vezes não percebemos, presta atenção, problemas reais. E por não percebermos os problemas reais, nós não oramos como devemos, não nos posicionamos como devemos. O fato de Paulo estar preso não era um empecilho, não era um problema para ele permanecer fazendo aquilo que Deus determinou que ele fizesse. E ele estando preso, ele orava por esse povo, pelos cristãos. Mas ele agora, no capítulo 2, ele começa a falar novamente desse mistério, que na verdade não é mais mistério, esse segredo que não é mais segredo, essa verdade foi um segredo durante séculos, onde profetas, homens de Deus não discerniram, anjos não discerniram, não compreenderam. E esse segredo é o fato que Jesus, o Messias, o Salvador, viria, e ele quebraria e anularia toda e qualquer divisão, barreira, impedimento do ser humano chegar até a presença do Pai, até a presença de Deus, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então esse segredo, esse mistério estava oculto, mas foi revelado, amém? Glória a Deus. E Paulo então ele vai explicar dizendo o seguinte, versículo 2: com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da graça dele, e é tudo pela graça, amém, amados? É tudo pela graça, nada é por merecimento nosso, é a graça de Deus que nos alcança, nos ajuda, nos fortalece. Então Deus, pela graça, Paulo está lembrando os Efésios, lhe deu um trabalho, lhe deu uma missão. Há quem diga missão dada é missão cumprida. Paulo levava isso a sério. Paulo tinha um trabalho, um serviço, um ministério, uma missão, para o bem deles e para o nosso bem, os não-judeus, aqueles que estavam longe, não tinham as alianças, não tinham acesso à lei do Senhor. E eu quero focar um pouco nessa observação aqui de Paulo, de que ele recebeu pela graça de Deus uma missão. A palavra traduzida aqui, ela é a palavra grega economia, de onde vem economia, mas traz uma ideia de administração. Deus confiou a Paulo administrar a riqueza da mensagem do Evangelho para os não-judeus. Não porque Paulo era melhor ou pior que alguém, mas pela graça do Senhor. Ele recebeu a missão de administrar aquilo que ele recebia da parte do Senhor para passar adiante. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, minha irmã, que essa missão, esse trabalho, essa administração é para todos nós, para todo cristão, toda cristã, todo aquele que crê no Evangelho. A diferença é que Paulo tinha a consciência disto, que Paulo também foi levantado em um contexto em que ele foi o primeiro, ele foi o apóstolo, que entendeu a mensagem, entendeu que a mensagem deveria ser levada para fora de Jerusalém, para fora de Israel, muito além de Samaria, porque Jesus já havia dito, vocês vão pregar em Jerusalém, em Samaria, Judá, Samaria, aos arredores e até os confins da terra. Mas essa compreensão não ficou clara. Tanto é que nós vemos lá em Atos, por exemplo, que cerca de 16 anos depois da ressurreição de Cristo, a igreja crescendo, multiplicando, foi necessário eles se reunirem em Jerusalém. Paulo chegou até lá para dizer, olha, nós estamos pregando o evangelho da salvação e há alguns que saem de Jerusalém para dizer, não, vocês que estão se convertendo a Jesus, tudo bem, isso é bom, mas vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. E Paulo leva essa questão
a Jerusalém. Ali está Tiago, irmão do Senhor Jesus, liderando aquela reunião. Está também Pedro, que também teve um impacto muito grande em sua vida, quando por 3 vezes em sua visão, Deus deu uma visão a ele, por 3 vezes Deus mostrou para ele a necessidade de levar o evangelho para fora do contexto dos judeus. E ele leva a palavra a um tal de Cornélio. Esse homem então, que não era judeu, recebe o Espírito Santo, bem como a sua casa e aqueles que estavam ali. Então Deus estava mostrando para eles algo muito maior, muito mais amplo. Mas Paulo, entendendo isso, ele recebeu essa missão, e nós, você, eu, nós recebemos também essa missão, essa administração. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus aparece para os discípulos, dizendo: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por causa disso, vocês agora devem ir e pregar o evangelho a toda criatura, e batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus Trino, a Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. E Jesus diz então: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E essa ordem não foi dada para os 12 tão somente. Essa ordem foi dada a todo cristão, e graças a Deus por aqueles homens e mulheres que ao longo dos séculos entenderam essa verdade e obedeceram. Porque, não sei se você sabe, se você já leu em algum lugar, mas o apóstolo Pedro, ele morreu. Quem sabia que o apóstolo Pedro morreu aqui? O apóstolo João também morreu. Quem sabia que o apóstolo João morreu? Agora você imagine se Deus tivesse dado essa missão apenas para os 12. Um pulou fora, que foi Judas. 11 ficaram, esses morreram. E aí? Como é que em 2025, em Nova Andradina, você teria acesso ao evangelho da salvação? Porque homens e mulheres, ao longo dos séculos, têm entendido que há uma administração, há um trabalho, há um serviço a ser feito, que é administrar e anunciar a verdade do evangelho. E isso é para todo o que crê. É uma ordem do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E ele continua dizendo: Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. E é interessante, versículo 14: se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Olha que interessante. Já naquele contexto, a importância, Paulo está se referindo ao que ele acabara de ter escrito, capítulo 1, capítulo 2, mas é interessante, a importância desde aquele contexto de nós lermos. Diga comigo: ler é fundamental. É interessante porque naquele contexto, quando a carta chegava, a igreja não lia a carta, que havia uma carta só, não havia essa Bíblia como nós temos hoje. Então ela era lida para a congregação, e depois ela era lida novamente, e aí eles tomavam cuidado então de fazer cópias. Mas Paulo está dizendo: ó, vocês precisam ler. E hoje, meus irmãos, a necessidade da leitura da palavra é ainda maior. Se vocês lerem, poderão saber como eu entendo, como eu compreendo o segredo de Cristo. Meu irmão, não peque por não ler a palavra de Deus. Não erre por não ler a palavra de Deus. Jesus disse para alguns, certa vez: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, olha só, e nem o poder de Deus. Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu não estou falando de teologia, estou falando de ler a Bíblia, buscar resposta na palavra. Muitos querem estudar teologia e segredos e coisa e tal, e não fazem o básico. Estudar teologia é bom, ok. Eu vou sempre te motivar se você quiser fazer isso, mas isso não é necessário.
para termos um relacionamento com Cristo e para anunciarmos o Evangelho. O que é necessário é ler e conhecer e temer e praticar a Bíblia. Você pode dar um amém aí? Amém. E ela foi escrita para mim e para você, o simples, o complexo, aquele que acha que sabe, aquele que acha que não sabe, aquele que lê mal, aquele que lê bem, aquele que não sabe ler, porque ele vai ouvir o Evangelho e vai procurar aprender a ler também. Não são poucos, são inúmeros homens e mulheres que ao longo da história aprenderam a ler com a Bíblia, pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo, pela palavra do Senhor. E ele diz aqui, se vocês lerem, vocês vão entender, no passado, versículo 5, esse segredo não foi contado aos seres humanos, é agora, é nessa época, nesse momento que estamos vivendo. Por meio do Espírito, Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Então é algo que Deus inicia a partir de Cristo Jesus, e mediante o Espírito Santo Ele revela aos apóstolos e aos profetas. Nós vimos já no capítulo 2, que o fundamento, capítulo 2, versículo 20, eu amo esse versículo, diz assim: vocês são como um edifício, estão construídos sobre o alicerce. O alicerce, ele é formado por quem? Pelos apóstolos e profetas. O alicerce que os apóstolos e profetas colocaram, o Evangelho anunciado. Mas é interessante porque abaixo do alicerce, ou antes do alicerce, há a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra que é a baliza, o parâmetro, o padrão de todo esse edifício que vem sendo construído. A pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo. Naquele contexto, e a palavra utilizada aqui é um termo técnico da construção, se colocava então no canto de onde seria a obra ali uma pedra, e a partir dali os marcos iam sendo colocados, para não sair nada errado, nada torto. O que ele está dizendo é que todo o edifício, toda a obra de Cristo passa pelo ensino dos apóstolos e profetas, que está registrado na palavra do Senhor, e esse ensino deve ser abalizado, deve ser analisado, deve ser direcionado por um padrão que é Cristo Jesus. Não é à toa que no currículo hombridade nós aprendemos que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, porque Cristo é o parâmetro. Todo marco, todo tijolinho, tudo é colocado conforme o molde original, que é Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Você pode dizer amém? Amém. E ele vai dizer aqui no versículo 6 que o segredo é este, ou seja, não é mais segredo, era, mas não é mais. O mistério, dependendo da versão que você utiliza, o mistério é esse, qual que é? É simples. A maravilha do Evangelho é que por meio do Evangelho, os não-judeus, ou seja, eu e você, participam com os judeus das bênçãos divinas, ou seja, os não-judeus não se tornam judeus, e os judeus não se tornam não-judeus. Ambos, não-judeus e judeus, formam agora um novo povo, uma nova nação, que é a igreja do Senhor, que é o povo de Deus, amém? Ele vai dizer que o segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas, e eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. E eu, você, nós temos como Paulo o trabalho, a administração de levar essa verdade às pessoas. Qual a verdade? Que há uma promessa, existem bênçãos divinas, há um corpo no qual eles precisam se encaixar mediante Cristo Jesus. Há algo a mais, há uma verdade, há uma salvação, há uma bênção, mas não aquela coisa caricata que às vezes as pessoas ficam dizendo: ah, você vai para o inferno, aceita Jesus, você vai para o inferno. Você não vê Paulo pregando isso? Você vê Paulo pregando? Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Não, ele fala: em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai, nós nos tornamos corpo de Cristo.
entramos no povo de Deus, recebemos a graça maravilhosa, os dons espirituais. Ou seja, não se prega medo, se prega a verdade. Por isso que muitos pais não entendem, porque os filhos, quando crescem um pouquinho, não querem saber de igreja, porque só pregou, se é que pregou, só um Deus de ameaça, um Deus de medo. Você vai para o inferno, hein? Olha isso aí, hein? Esse é o diabo, hein? Ó o pai da mentira, hein? Ó, cuidado, hein? Não se ensina a graça, a misericórdia, o amor de Deus, que é justo e é gracioso, é maravilhoso, é perfeito. As pessoas têm mais medo do diabo do que amor a Deus, se é que existe algum amor a Deus. Esse anúncio desse mistério nós precisamos fazer. E Paulo vai dizer no versículo 7, olha só: graças ao dom que Deus na sua bondade me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. O tema é esse, né? Servo do Evangelho. Se inclua nessa verdade. A palavra traduzida aqui por servo é a palavra diáconos, de onde vem, em alguns contextos, a função de diácono na comunidade. Nós temos aqui, por exemplo, alguns diáconos. Já falei bastante aqui da palavra traduzida às vezes por servo, a palavra doulos. O doulos é diferente do diáconos. O doulos era o escravo. É interessante porque a Bíblia nos mostra os apóstolos, os cristãos, o Paulo, se referindo a si mesmos como escravos de Jesus. Doulos, escravos de Jesus, comprados por Ele. E nós somos. Se você entende que Jesus te comprou, você entende que Jesus te resgatou com o sangue dele, quando ele morreu na cruz, e você crê nessa verdade, você é comprado por Cristo, você é um escravo de Cristo Jesus. Alguns têm dificuldade com essa verdade, então nós vemos a tradução mais amena, servo de Cristo. Agora aqui ele não diz que ele é escravo do Evangelho, ele diz que ele é um diácono, ou seja, alguém que serve, alguém que administra o Evangelho, essa verdade maravilhosa. Nós vamos ver a figura dos diáconos lá em Atos capítulo 6, pela primeira vez, quando havia ali o ser humano, e a igreja ela é formada por seres humanos, amém? E esse é um problema, mas essa é a bênção também. A gente aprende no currículo Hombridade que o problema sempre é o pessoal, mas a solução também sempre é o pessoal, porque não tem por onde correr. E a igreja ali em Atos, então, ela está crescendo, pessoas estão se convertendo, judeus que eram de origem grega, ou seja, judeus que não tinham nascido, não eram de Judá ali, mas tinham nascido fora, não eram não judeus, eram judeus gregos, e já começou a ter problema ali, porque uma das coisas que a igreja fazia era a parte social, então socorrer as viúvas, os órfãos, e começou então a haver uma situação que os judeus de Israel ali, de Judá, estavam dando mais para as suas viúvas do que para as viúvas dos judeus gregos. Bem coisa de gente, sim ou não? Ai, mas não é a igreja. É a igreja é isso aí, meu irmão. É um monte de pessoas imperfeitas clamando a graça e misericórdia do Senhor. É simples assim. Se não entendemos esse fato, é complicado, porque não tem lugar para nós. Porque assim, quando você encontrar aquela igreja top, perfeita, maravilhosa, que não tem defeito, não vá para ela, porque você vai estragar essa igreja. Tá? Ajuda os irmãos lá, não vai para ela, você vai estragar ela, tá? Fica aqui, que a gente tem os nossos problemas, a gente vai, com a graça e misericórdia, a gente vai se ajeitando, amém? Deixa a igreja perfeita lá, porque se você for, você vai estragar ela, tá? Mas ali havia esse problema ali. Então, bom, levar a situação para Pedro, para os apóstolos. Pedro falou: olha, não convém a gente parar de orar, de buscar a Deus, de pregar o Evangelho para ficar administrando. Essa é uma questão importante, mas não dá para a gente fazer isso. Então vamos orar aqui, vamos
pedir para o Espírito Santo mostrar homens capazes para que façam esse serviço. E eles oraram, e 7 homens foram levantados ali. Estevão foi um deles, Filipe foi outro deles. E eles então começaram a servir, ou seja, eram diáconos. Eles administravam aqueles bens para fazer o social ali, no meio do povo que cria em Cristo Jesus. Mas veja bem, por que eu entrei nesse ponto? Para você entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele era um servo do Evangelho, um diácono do Evangelho. Diácono é alguém que serve, administra, entrega. E nós, como Paulo, precisamos entender. Paulo entendeu que era pela graça, que graças ao dom, o presente que Deus havia lhe dado, ei, olha só, e pela ação do seu poder, ele foi então colocado nessa situação de entregar, servir o Evangelho às pessoas. E meu irmão, minha irmã, é pela graça que esse mesmo dom de Deus hoje está sendo entregue para você, pelo poder do Senhor, entregar, administrar a verdade do Evangelho que liberta, que salva e transforma. Você pode dizer um amém? Amém. Pode dizer um amém com alegria? Amém. Porque isso é algo maravilhoso. Isso não é um peso, não é uma cobrança. Paulo nunca entendeu como um peso, como uma cobrança. Entendeu como um privilégio. Você entende o que é você se deparar com uma situação, uma pessoa, uma família, um homem, uma mulher que está condenado, sem esperança, e pior, muitas vezes nem sabe que está condenado, e você ali pelo poder do Espírito Santo, você leva uma palavra, você dá um testemunho, você mostra a verdade, e veja bem, amados, veja bem, essa pessoa, essa família, esse homem, essa mulher, tem um encontro com a verdade, com a salvação, com a transformação, e nunca mais aquela vida, aquela família será a mesma, porque você um dia ministrou algo ali. Você entende esse privilégio? Muitos veem às vezes como um peso, uma obrigação. Não faça isso. Uma comparação que eu acho muito interessante acerca do Evangelho é que o Evangelho, a igreja, é formada por por pobres miseráveis que encontraram pão, encontraram alimento. E agora eles vão pegar esse alimento e vão levar para outros pobres miseráveis que também estão procurando alimento. O problema é que a religiosidade tem feito com que as pessoas não entendam isso. E alguns se veem, a maioria, se não, se veem como melhores, como mais conhecedores, como mais espirituais, como mais dignos. Paulo vai dizer, versículo 8: eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Aí nós podemos concluir a seguinte situação aqui, das três uma: ou Paulo está mentindo para agradar os efésios, né? Ele não se via como menor, então ele está mentindo aqui, né? Está escrevendo, forçando um pouco a barra. Ou ele está usando uma figura de linguagem que não se aplica ao contexto, aqui não há figura de linguagem nesse contexto aqui. Ou ele realmente está sendo verdadeiro e sincero como ele se via e se entendia. Você escolhe qual dos três adotar aí. Eu entendo que ele está sendo sincero porque Paulo sabia que ele perseguiu a igreja de Cristo Jesus. Ele foi conivente com a morte de Estevão e de outros. E ele, sabendo que não era nada, não era ninguém, o menor de todos os que pertencem a Deus. Mas esse é o detalhe: ele sabia que pertencia a Deus. Pode dar uma glória a Deus? Essa é a questão. Ele sabia de quem ele era, ele pertencia.
Ele estava na prateleira de Deus. Tem uns que às vezes falam, você é da prateleira de cima, né? Meu irmão, se você é da prateleira de baixo, a questão é que você é da prateleira de Deus, amém? Você pertence a Deus, você pertence ao Senhor, e aqui é que vale tudo, é o que basta, ter sido comprado, redimido, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Eu sou o menor, mas é dos que pertencem a Deus, amém? Que vale muito mais do que ser o maior, dos que estão fora do caminho do Senhor. Isso não quer dizer que ele era o menor, mas ele se entendia como menor. Mas mesmo assim, Deus me deu o privilégio, diga comigo, o privilégio. Olha só, amados, de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Eu não sei se você já passou pela situação de dar uma boa notícia para alguém, ter esse privilégio. Não sei, às vezes a pessoa está passando por uma situação de saúde, você então vai contar para os parentes, os familiares que estão ali aflitos, que aquela pessoa foi curada, vai receber alta. Ou, quem sabe você acompanha alguém que estuda, que quer passar no concurso, e essa pessoa então passa no concurso, sai a aprovação dela, e você vê antes dela, lá na publicação, que ela passou. E você então vai ter o privilégio de chegar para essa pessoa e falar, fulano, você passou. Ou uma entrevista de emprego, e você sabe que a pessoa então foi aceita, e você vai ter o privilégio de falar para essa pessoa, olha fulano, o emprego lá é seu. Quem já teve um privilégio assim? Não é gostoso? Quem tem filho aí, às vezes passou por isso, né? A esposa sabendo que está grávida, ela agora tem o privilégio de falar, contar para o esposo que está grávida. Quem já passou por isso aí e foi um privilégio? Amém? Ou vai contar para os avós, né? Os pais, vai contar para a família. Você está entendendo o que é o privilégio de contar algo para alguém? Quem está entendendo, diga amém. E Paulo está falando de algo muito maior, é o privilégio de anunciar a boa notícia do quê? Das imensas riquezas de Cristo, aleluia. Ele era um servo, um diácono, alguém que administrava, alguém que entregava de bandeja, alguém que levava o evangelho. E esse privilégio, amados, é para mim também, é para você também, de levar o evangelho, a verdade que liberta para as pessoas. Como é bom quando você vê um casamento restaurado, é maravilhoso pelo poder do evangelho, uma vida restaurada pelo poder do evangelho. E como é maravilhoso ter o privilégio de levar essa verdade. Mas a nossa natureza humana egoísta, mesquinha, atarefada, assoberbada, nos rouba esse privilégio. Deixamos de escolher a melhor parte, como Marta deixou de escolher a melhor parte. Diz o versículo 9: e também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados, e havia um propósito nisso, porque agora, através, olha só, da igreja, e isso aconteceu ao fim de que agora, por meio da igreja, agora o que é a igreja? A igreja, na Bíblia, não é uma instituição, não é uma denominação, não é um governo na terra. A igreja, ela, como o próprio capítulo 2 nós vimos agora há pouco, ela é formada por todo aquele que crê em Jesus, aqui como um edifício, comparado a um edifício, a pedra de esquina é Jesus, a pedra fundamental, os apóstolos colocam o alicerce, que é a palavra revelada, e nós vamos sendo acrescidos nesse edifício. A igreja não é uma instituição, aquela igreja verdadeira, não como instituição. A igreja é formada por todo aquele que crê no Senhor Jesus, e ela é invisível. Você crê no Senhor Jesus, amém?
mas só Deus sabe se você crê realmente. Eu estou te dizendo que eu creio, agora quem te garante que eu creio em Cristo Jesus de verdade? Só Deus sabe isso, sim ou não? A igreja é invisível, pode estar no hall de membro, pode ter sido aclamado, batizado, o que for, só Deus sabe. E glória a Deus por isso. A igreja do Senhor, é por meio dessa igreja que as autoridades, os poderes angélicos do mundo celestial conhecem a sabedoria de Deus em todas, olha só, em todas as suas diferentes formas. Deus, ele realiza das mais diversas formas. E o problema é que nós, muitas vezes, limitamos o Senhor. Ah, mas eu nunca vi assim. Parabéns, está vendo coisa nova que Deus está fazendo. Ah, mas não aprendi assim. Parabéns, você está aprendendo algo novo que Deus está fazendo. Sempre utilizando a palavra como escudo, como lâmpada. O pastor Márcio a gente estava indo para Cianorte, contando uma experiência que teve essa semana, de um irmão que passando aí pela frente, aí ele pediu ajuda, ele ajudou, tal, e aí trouxe aqui no templo para orar. E aconteceu algo que ele há muitos anos não via acontecer, e eu também faz muito tempo que eu não vejo, que é aquela manifestação raiz, sabe aquela manifestação do demônio raiz, né? E alguns irmãos estavam aqui e tal, e foi, aí ele contando, eu falando, cara, eu queria ver os irmãos ali, só para ver a reação, né? A gente brincando ali, né? Porque houve uma libertação ali, houve algo poderoso da parte de Deus, houve algo que Deus fez ali. Agora, isso acontece toda vez? Sim ou não? Isso acontece da mesma forma? Porque Deus, ele age das mais diferentes formas. A sabedoria de Deus atua das mais diferentes formas. E quando eu não estou aberto ao Espírito Santo de Deus, eu não compreendo, eu me fecho para tudo aquilo que é um pouco diferente. Ah, a música é um pouco diferente. Ah, mas aquele pregador, ele fala um pouco diferente. Ah, mas aquele templo que a gente chama de igreja, né? É um pouco diferente. Ah, mas não sei o que, é um pouco diferente. E a gente vai então se fechando, se anulando, e não permite que Deus haja das mais diversas formas em nossa vida. E muitas vezes nos empolgamos com aquilo que nos agrada, sem comparar com a palavra, mas nos agrada, é o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu sei, então está batendo com o meu parâmetro, e aí eu caio na armadilha. Quem está entendendo, diga amém. Mas é por meio da igreja, por meio de mim, por meio de você, por meio de nós que cremos, que essa sabedoria é revelada das mais diversas formas. Não fique parado, desatento. Seja um ministro, um diácono, alguém que serve a verdade, o evangelho, seja aonde for, seja lá no seu trabalho, seja em casa, seja na rua, não interessa onde, você tem o potencial que Deus colocou em você, de anunciar as verdades maravilhosas que salvam e libertam. Se você crê, diga: eu creio. Deus fez isso, versículo 11, de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há um propósito em Deus. Diga comigo assim: o Senhor está no controle de tudo. Amados, há um propósito eterno de Deus, e esse propósito não muda. Tudo isso conforme o propósito eterno de Deus. Quando nós entendemos e cremos nisso, nós temos paz, mesmo diante de tragédias, mesmo diante de dificuldades, nós temos paz. Com certeza nos entristecemos, choramos, às vezes nos angustiamos, mas temos paz quando nós cremos que há um propósito eterno de Deus, e nada escapa do controle do Senhor. Paulo entendia isso, tanto que ele estava preso e ministrando,
porque ele sabia que havia um propósito do Senhor ali. Havia o controle do Senhor. Deus está, o Senhor está no controle de tudo. Se você crê, diga: eu creio. Olha só, versículo 11: Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, como servos do Evangelho, precisamos confiar. Se nós não entendemos essa verdade, nós começamos a oscilar, porque surgem circunstâncias que não entendemos, surgem pessoas no meio do caminho que fazem aquilo que nós não esperávamos que fizesse, surgem situações, e nós começamos então a oscilar. O que nos impede de oscilar é crer que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós falamos um pouco da eternidade do Senhor terça-feira no nosso estudo da nossa confissão de fé, inclusive terça-feira, se Deus permitir, daremos continuidade às 19 horas aqui. Estamos estudando os 12 pontos da nossa confissão de fé. Falamos um pouco da eternidade do Senhor, porque que Ele não muda. Deus não envelhece, Deus não muda. Não há nada de que mude em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele está no controle, e há um propósito eterno, uma meta, um objetivo. E Deus, com a graça e misericórdia dEle, Ele permite que você, que nós participemos desse propósito. Isso que é maravilhoso, amados, porque Deus não precisa de nós, mas Ele permite que nós participemos dessa maravilha, desse privilégio de anunciar a verdade, a transformação, o poder da parte de Deus. E o versículo 12 diz: justamente por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos coragem. Diga comigo: coragem. E essa coragem ou ousadia é de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Então, quando eu entendo que estou unido com Cristo, eu tenho esse privilégio de participar, de anunciar o Evangelho, então eu tenho ousadia, eu tenho confiança, eu tenho coragem de me apresentar diante do Senhor, clamar a misericórdia dEle, clamar o perdão, para adorá-lo, para agradecê-lo, para me relacionar com Ele. Às vezes a gente não tem ousadia de se apresentar para as pessoas. Eu não estou falando de timidez, eu estou falando de culpa. O diabo, ele prende o ser humano na culpa, na acusação. Quem sabe você está aqui, você tem sido aprisionado na culpa, porque você pecou, você errou, e o diabo tem te acusado. E essa culpa nos tira toda a ousadia, nos tira toda a coragem, e nós vivemos com medo, acuado. Mas o Senhor Jesus, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso para todo aquele que o busca e se arrepende, que confessa o seu pecado e abandona. E essa certeza do perdão gera a confiança, a coragem de estar na presença de Deus. Não uma arrogância, não uma prepotência: eu mereço, eu posso, eu tenho. Mas uma coragem, porque eu creio que Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Porque o que foi feito, meu irmão, foi feito. Algumas coisas podem ser remediadas, outras não. Mas o perdão, ele é real para todo aquele que se arrepende e confessa. Amém? Pedro negou Jesus. O que Pedro poderia fazer para mudar o que ele fez? Nada.
Mas o perdão do Senhor o alcançou quando ele se arrependeu. Mas o que ele fez foi feito, está escrito, registrado. Sim ou não? Paulo foi conivente com a morte de Estevão. O que ele poderia fazer para mudar isso? Nada. Mas o perdão que ele buscou em Cristo, ele alcançou e recebeu a graça do Senhor, amém? É essa graça que me dá então ousadia, coragem, que não me deixa ficar debaixo de culpa, de acusação, de medo, de opressão. Meu irmão, não aceite a culpa na sua vida. Minha irmã, não aceite culpa na sua vida. Se arrependa, confesse, creia, receba a cura do Senhor, a resposta do Senhor, o perdão do Senhor na tua vida, amém? Pode dar um glória a Deus? E aí você terá a ousadia de pregar o Evangelho. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1. Ele começa aqui no capítulo 1, agradecendo ao Senhor, dando boa notícia aos irmãos. E ele vai começar a falar do Evangelho. E no capítulo 16 ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, amém? Diga assim comigo: eu não me envergonho do Evangelho. E por que não? Olha o que diz aí: porque é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Não é para salvar alguns, ou os piores, é para salvar a todos os que creem. Primeiro os judeus, e também os não judeus, porque agora há um só povo. Pois o Evangelho, 17, diz aqui, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. E como é que Deus nos aceita, amados? É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Aqui nós temos duas formas de compreender essa verdade, e as duas são complementares. Primeiro não me envergonhe de ser evangélico. Não é disso que está falando. Até porque hoje é bonitinho, é modinha ser evangélico. Tá? Muitos picaretas se colocam nas redes sociais como evangélicos. Não é disso que, não me envergonho de ser evangélico. Não é disso que está falando. Não me envergonho do Evangelho. Ou seja, eu não me envergonho da verdade revelada. Porque pela graça de Deus, eu a recebo na minha vida. Quando Jesus, certa vez, se apresentou ali, estavam os pescadores, Pedro entre eles. Pedro então falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu não sou digno. Muitos se afastam do Evangelho, porque não se veem dignos dele. São presos na culpa, no pecado. Mas quem já recebeu a graça não se envergonha dessa maravilha, de estar diante do Evangelho, de viver o Evangelho, de falar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Não há culpa, não há vergonha. Quem está entendendo, diga amém. Eu não me envergonho do Evangelho. Quem que era Paulo que estava escrevendo aqui, amados? Era um homem que perseguiu, que prendeu, que fazia os irmãos blasfemarem contra Cristo. Se eu te pegar e falar, vou te fazer blasfemar contra Cristo, o que você acha que eu vou ter que fazer com você? Hein? Paulo fazia as pessoas blasfemarem contra Cristo. Agora ele está dizendo: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus que salva pela graça e misericórdia, é pela fé, amém? Esse Evangelho maravilhoso é para nós. Nada de culpa, nada de peso, nada de medo, nada de acusação. Para aquele que se arrepende verdadeiramente, confessa os pecados, abandona os pecados e mudam. Esse Evangelho, deste Evangelho, Paulo
era ministro, diácono, servo, administrador. E todo cristão, identicamente, é ministro, é servo, é diácono, é administrador desse evangelho. Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 9. Aqui, nessa carta, Paulo está resolvendo algumas situações aqui, muita confusão. As igrejas de Corinto aqui, ou melhor, a igreja em Corinto, as duas epístolas que Paulo escreveu, traz um contexto bem interessante ali, rolo e confusão. Aqui no capítulo 9, por exemplo, ele está resolvendo uma questão que até hoje as pessoas não entendem, que é a questão das finanças. As pessoas vão de 8 a 80 na questão de finanças. Uns acham que vai dar para Deus, Deus vai dar de volta. Outros acham que não tem que dar nada. E cada um faz de um jeito. E Paulo está escrevendo, explicando sobre isso. E ele entra num ponto interessante, a questão de ajuda financeira para ele. Ele vai dizer: olha, vocês têm ajudado homens falsos que têm enganado vocês. E ele vai falar que o apóstolo, ele tem o direito de um pagamento pelo que ele faz. Mas é interessante porque ele vai dizer assim, versículo 16: eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Mas por que era a obrigação de Paulo anunciar o evangelho? Será que é porque ele foi contratado para isso? Estava no contrato dele, né? Então está fazendo mais que obrigação, prega o evangelho. Por que será que era a obrigação de Paulo pregar o evangelho? E por que será que não é a minha obrigação? Por que será que não é a tua obrigação pregar o evangelho? Era obrigação de Paulo pregar o evangelho, assim como é a minha e sua obrigação pregar o evangelho. Por isso que ele vai dizer aqui: ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por que isso? Será que ele seria demitido? Será que ele perderia o bônus no final do mês se ele não pregasse o evangelho? Será que é isso que ele está falando? Ele está explicando para os coríntios que o evangelho é algo muito maior, muito mais sublime, que é um dever nosso, é um privilégio nosso anunciar a maravilha do evangelho. E quão feliz é quem faz isso. A Bíblia vai dizer: quão belos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Para a gente encerrar essa parte aqui em Romanos capítulo 10, olha que interessante. Romanos capítulo 10. Eu cito quase todo o culto aqui, né? Romanos 10, 9 e 10. Vamos ler aqui o 9 e 10 e mais alguns textos aqui, alguns versículos. Diz o texto aqui, Romanos 10, versículo 9: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, ou seja, é dono, é proprietário, é mestre, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, isso quer dizer que eu também serei ressuscitado com Ele, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Já falamos sobre isso. A boca, ela precisa manifestar. Nós precisamos manifestar a nossa fé de forma visível, externa. Aquela ideia: ai, Deus está no meu coração, Deus sabe, isso é conversa fiada. Nós precisamos expressar, dizer, manifestar a nossa fé. Ele diz aqui: quando falamos com a boca, assim somos salvos. 11: porque as escrituras sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos que pedem a sua ajuda. Leia o 13 bem forte. Como dizem as escrituras sagradas: todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Aí vem a questão interessante, versículo 14: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Ou seja, como que a pessoa vai pedir para ser salvo? Como que a pessoa vai clamar ao Senhor para ser salvo?
se ela não pedir isso? Como que isso vai acontecer? Não tem como. E como que elas vão crer se não ouvirem a mensagem? Elas não sabem que pode declamar a Deus. Elas estão presas na ignorância, estão presas na culpa, acham que Deus não é mais para elas, que não tem mais chance. Como que poderão crer se não ouvir a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Qual foi o anjo que pregou para você o evangelho? Como era a aparência dele? Você estava lá perdido, né, sem esperança, e aí à noite apareceu um anjo para você, ou de dia também, né? Apareceu um anjo para você lá com a espada desbanhada, fala: eis meu filho, olha, a partir de hoje toma prumo. Não é assim que acontece. Alguém anunciou a verdade do evangelho para você. Amém? Muito provavelmente não foi um pastor, não foi alguém que tem um cargo, foi alguém como você. Paulo está escrevendo: como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Versículo 15. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Aí ele vai dizer, do privilégio, né? As escrituras sagradas dizem, e aqui ele está citando Isaías: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Amém? Como é bonito, como é maravilhoso, que bem-aventurança é ser um mensageiro de boas notícias. E muitos de nós às vezes ignoramos, deixamos de lado esse privilégio, esse trabalho, esse serviço do evangelho, de anunciá-lo com poder e glória. E para encerrar, voltando lá para Efésios capítulo 3, versículo 13. Portanto, olha só, portanto eu peço, o que ele está pedindo aí para eles? Portanto peço o quê? Não desanime. Por que muitos estão desanimados? Porque não estão servindo o evangelho. Muitos estão desanimados porque não estão anunciando a boa notícia. Paulo está falando: eu estou preso, mas vocês sabem que eu recebi um dom, a graça de Deus, para anunciar o evangelho, para anunciar um mistério. Vocês sabem que mistério é esse. Pelo poder do Espírito eu tenho feito isso. Portanto, não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Meu irmão, minha irmã, quando nós entendemos o privilégio que é anunciar a verdade, nós somos renovados, fortalecidos, animados. Nós não desanimamos, nossas mãos não são enfraquecidas. O salmista escreveu que o Senhor fortalece as mãos dele e adestra para a batalha. Deus adestra a mão e fortalece para um propósito, que é a batalha, que é anunciar a verdade, o evangelho. Agora, se não há esse anúncio, não há essa batalha, não há essa luta, não há o que manusear, não há força do Senhor. Para quê? Por isso que Jesus diz: vocês vão fazer isso e eu estarei com vocês. Vão, preguem o evangelho, batizem, ensinem, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, todos os dias. Ou seja, ele estaria com eles por causa de uma situação, porque eles anunciavam, eles batizavam, eles ensinavam. A minha oração é que o Senhor continue despertando. Eu louvo a Deus porque muitos homens e mulheres aqui estão despertos e têm anunciado, têm pregado, têm vivido o evangelho, e muitos têm sido salvos. Vou dar glória a Deus. Muitos têm sido salvos. E você está aqui hoje porque alguém te chamou para vir para cá. Ah não, pastor, eu assisti no YouTube. Então, alguém estava pregando no YouTube, você ouviu a mensagem. Não foi um anjo que apareceu, uma visão do alto que apareceu para você vir para cá. Glória a Deus. Agora também nós precisamos orar
porque há muitos que estão distraídos, estão letárgicos, estão desanimados, desorientados, com a culpa, com seus compromissos, com desculpas. Basta uma palavra, basta uma oração, basta um posicionamento e Deus fará milagres. Amém? Eu te convido a se colocar em pé para nós orarmos essa noite.